você ainda não conhece meu trabalho, meu nome é Rosângela Leite. Eu gostaria que você assistisse essa aula para ter ideia de como é feita essa bolsa. Bolsa carteiro, tá? Esse e outros projetos você encontra no nosso canal. Eu gostaria que você se inscrevesse, curtisse e compartilhasse. Espero vocês na aula. Todas as partes estão quiltadas, tudo anotado na descrição do vídeo, então você não precisa se preocupar. Além do que, em cada etapa eu vou confirmando as medidas, certo? Então, vamos começar a montagem pela aba tecido externo quiltado, tecido estampado, com manta R2. O forro na mesma medida e eu estou usando o mesmo tecido. Vou marcar 2 centímetros de cada lado. Marco 17 centímetros na altura. E vou ligar do 2 até o 17. Faço isso nos dois lados. Com a régua curvas, eu vou usar o ângulo maior, que tem 7 centímetros. Posiciono aqui no cantinho. Esse ângulo, ele vai dar exatamente a curva na altura que eu marquei os 17 centímetros. O 17 termina aqui, a minha curva começa exatamente onde inicia o 17. Então, se você resolver mudar a altura, medida da sua bolsa, você tem que saber que no final da curva é a medida que você vai marcar para fazer essa inclinação. Agora que eu fiz as marcações, eu vou cortar na linha. O forro também foi cortado na mesma medida. Vou colocar direito com direito, alfinetar toda a volta e costurar início com retrocesso e costurar até aqui. Margem da sapatilha, ponto 2,5, agulha no meio, retrocesso no início. No final. Antes de desvirar, eu vou dar pique somente na curva, tá? É um pique que pega perto da costura, ó, e mais ou menos 1 centímetro de distância. Faço isso nos dois lados e desviro. Eu costumo usar essa parte chanfrada aqui da tesoura para passar por dentro. Assim a gente consegue ajustar a costura certinho aqui. Vou alfinetar e pespontar daqui até aqui também na margem da sapatilha. Ponto 3, agulha no meio, margem da sapatilha. Aqui na curva é difícil a gente manter a margem da sapatilha, mas aí você olha aqui para dentro e vai
mantendo na mesma medida, no visual mesmo, tá? Auxiliando aqui a margem. Depois você já volta para a margem da sapatilha quando termina a curva. É assim que eu faço. No início da curva eu já perco a possibilidade de colocar a sapatilha na margem. Eu vou no visual, ó, mantendo ali e volto para a margem da sapatilha. Para costura interna e externa. A próxima etapa vai ser colocar o imantado. O feixe imantado eu coloco aqui na parte do forro. Eu marco 5 centímetros. Tento colocar a régua certinha aqui na horizontal. Certinha na vertical e faço um risco. Do outro lado a mesma coisa. E vou marcar 2 centímetros do início. Então, eu criei aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? Vou pegar a pecinha do imantado e encosto nessas duas linhas no lado de dentro. Vou marcar dentro da pecinha, eu risco aqui dentro dessa abertura. Eu uso um desmanchador. Não posso cortar a parte externa, só a parte do forro. Entro e saio no final do risco. Eu não quero cortar mais do que esse pedacinho, ó. Aqui e aqui. Do outro lado a mesma coisa. Um pedaço de manta que tenha espaço toda a volta para proteger essa pecinha. Eu já risquei. E corto com a tesoura. Eu não uso desmanchador para não cegar a lâmina, tá? Então, eu corto. Na aba, eu gosto de colocar a parte do imantado que tem o imã, que é o mais pesado. Coloco aqui. E por trás, a manta. O acabamento e aba. Fiz a mesma coisa do outro lado e a aba ficou pronta. Agora, eu vou passar para frente e costas da bolsa. 2 vezes 21,5 de largura por 26 de altura, quiltados com manta R2 e o forro na mesma medida. Então, eu vou pegar uma parte primeiro e vou marcar 3 centímetros na parte de cima. Agora, são 3 centímetros. Na aba, eu usei 2 centímetros. Na altura, também 17. Faço o risco. Volto com a régua curva na mesma medida, no ângulo de... Eu tenho aqui de raio 7 centímetros. E vou cortar.
eu volto com todas as partes cortadas na mesma medida. À frente, eu vou marcar o meio. Vou marcar o meio na vertical e na horizontal. Antes, eu vou fazer um teste num retalho do tecido com a minha caneta para ver se eles são compatíveis. Para saber se quando eu apagar não vai ficar nenhuma marca no tecido. É importante a gente fazer esse teste antes, tá? O brim, ele não é compatível com a caneta. Ela ficou com uma leve marca branquinha aqui, eu não sei se dá para vocês perceberem, tá? Isso não acontece em todos os tecidos, então por isso é importante você testar. Nesse caso, eu vou usar o giz que sai com ferro, que vai fazer o mesmo efeito de marcação, tá? Como eu uso esse lápis que a gente puxa a linha, né? Eu tenho que afinar a pontinha. Então, eu uso o apontador só para afinar a ponta, que assim eu não vou ter nenhum problema de medida. Então, no meio, deixa eu tirar essas partes aqui de baixo, coloco no pique que eu dei aqui em cima e embaixo e risco. Faço a mesma coisa na outra direção. Por enquanto, a única coisa que eu vou fazer na frente é essa marcação do meio, tá? E vou passar agora para as costas da bolsa. Vou marcar 4 centímetros. Aqui eu posso usar a caneta porque eu vou cortar, isso não vai ficar aparente, tá? Cortadinho. Vou marcar o meio desse lado. E marco o meio desse. Pronto. Agora, eu uso um zíper de 30 centímetros. Vou colocar direito com direito e vou passar uma costura de fixação. Vou fazer uma costura zigue-zague, então eu coloco a metade do calcador, regulo para o zigue-zague, ponto 3. A costura ela pega dentro e fora e eu mantenho a metade do calcador fora do tecido. O forro do bolso com zíper tem 30 de altura por 31,5 de largura. Então, o 31,5 é a medida que eu vou usar aqui. Apesar de estar sobrando, eu coloco o tecido direito com direito. Vou alfinetar pelo lado da manta. Centralizo. Aqui sobra, mas aqui não. É por isso que eu tenho que usar o forro 31,5 por 30, né? Na hora de alfinetar, eu não alfinetei primeiro as extremidades porque ele não está na mesma medida. Então, eu alfinetei primeiro o meio, alfinetei daqui pra cá e daqui pra cá.
Vamos lá costurar. Agulha para a esquerda, o calcador encostado no nylon do zíper. Ponto 2,5 é uma costura interna, então não é necessário retrocesso no início. Eu vou mantendo o nylon do zíper encostado no calcador, vou sentindo aqui, ó, com o dedinho e mantenho encostadinho ali. Quando eu termino, ó, ele sai na mesma direção. Desviro. E vou esticar bem esse forro aqui, ó. Eu pego bem no meio logo, porque ele não é na mesma medida. Então, eu vou alfinetar, para ele não ficar torto, eu começo do meio. Vou esticando o forro e o externo. Agora é pespontar. Volto com a agulha para o meio, coloco no ponto 3. A minha referência agora é o calcador do lado direito aqui. Viro o forro, vou marcar o meio do forro aqui. Marco o meio do zíper, a minha referência é o tecido que é menor, então eu coloco na direção e vou marcar aqui o meio do zíper. Certinho no meio, meio com meio, dobrei o forro, ó. E vou passar uma costura de fixação. Vou fixar esse forro com o zíper. Usei o zigue-zague para fixar o zíper. Agora, meio do zíper com meio dessa parte que eu já havia marcado, direito com direito. Vou alfinetar primeiro aqui. Eu procuro colocar essa pontinha na direção dessa parte aqui, tá? Vou dobrar para ver se ficou na mesma medida. Sim, ficou, ó, certinho, na mesma medida. E vou costurar fixando essa parte. Agulha para a esquerda. Ponto 2,5, mantenho o nylon do zíper junto ao calcador e vou sentindo aqui. Mesmo processo da primeira etapa. Observem quando vocês levantarem essa parte para pespontar, que aqui deve ficar certinho, tá? Dando continuidade aqui à lateral. Eu só levanto essa parte aqui para pespontar, ó. O zíper, ele fica reto, ele não vira. Eu não viro para esse lado, eu viro para esse, ó. Então, eu vou alfinetar, mantendo o zíper e o tecido virados para aquele lado. Ponto 3, agulha no meio, e agora eu encostei o calcador do lado de cá. Coloco o cursor. Deixo ele paradinho aqui no meio do zíper, corto o excesso de tecido e passo uma costura de fixação.
Também vou fazer essa costura de fixação com zigue-zague nos dois lados. Assim eu prendo o forro. As costas pronta. A frente eu já fiz a marcação do meio. E vou agora pro bolso externo. Eu tenho aqui uma parte do brim quiltado, 16 de altura por 23 de largura. Uma vez do brim forro, 2 vezes no estampado sem quiltar. Então, são 3 partes para fazer esse com esse bolso interno e esse com esse bolso externo, que tem a lateral de 4,5 por 49 centímetros. Vou começar pelo bolso externo. Vou marcar 2 centímetros, vou fazer pelo lado da manta. 2. 2. Na altura 11. Vou riscar. A régua curva eu vou usar com raio de 5 centímetros. Vou cortar as duas partes na mesma medida. Então, eu coloco o forro direito com direito, corto junto. Depois que eu cortar nessa medida, eu faço um molde e risco o meio na vertical e horizontal e vou esperar. Esse molde vai ser usado lá na frente, então eu deixo esse molde guardadinho. Eu posso até cortar o bolso interno usando esse mesmo molde, se você não quiser fazer as marcações, tá? Mas o molde vai ser usado em outra etapa. Então, agora que eu já acertei a frente do bolso externo, eu vou fazer o acerto na lateral. Vou marcar 1 centímetro. Eu tenho 4,5, marquei 1 centímetro de cada lado. Vou marcar 11. E vou riscar. Para eu ter certeza que vai ficar certinho, eu vou dobrar e cortar os dois lados juntos. Então, eu coloco um alfinete aqui. Eu não quero ter margem de erro, né? Cortei a parte externa. Vou cortar o forro da lateral na mesma medida. Lateral externa e forro cortados. E agora eu vou começar a montagem. Marco o meio. Vou marcar em cima e embaixo. Eu passo a tesoura aqui dentro para eu ter certeza que meu tecido não dobrou. Então, marcação aqui. Marco embaixo também. Meio da lateral. Nos dois lados. Esse pique, ele é pequeno, tá? Ó, é só a pontinha que eu tiro. Cuidado para não estragar fazendo um pique grande. Direito com direito, eu vou alfinetar pelo lado da frente aqui do bolso. Primeiro, meio com meio. Depois, ponta com ponta. Extremidade lá da lateral. A outra extremidade. E vou distribuir aqui, tá?
como ele ficou certinho, eu vou dar o pique depois que eu costurar. Vou alfinetar o outro lado, igualzinho. Aproveitei e alfinetei também o forro. Vou costurar daqui do início até o fim, retrocesso no início e no final, margem da sapatilha. Vou fazer os dois. Agulha no meio, ponto 2,5, retrocesso no início. Costurados, e a única diferença na costura do forro é que eu deixei 10 centímetros abertos aqui na parte de baixo, tá? Essa abertura vai servir para colocar o fecho imantado depois. Agora, vou dar os piques na curva. Eu falei que tinha ficado certinho, então eu tenho que dar o pique agora. Direito com direito. Vou encontrar aqui costura com costura. Do outro lado também. Meio com meio. Vou costurar toda a volta, não deixo nenhuma abertura. Margem da sapatilha, ponto 2,5. Antes de desvirar, eu corto o excesso. Nos cantinhos. Pela abertura, eu vou desvirar. Também dou pique aqui, nessa costura, tá? Na curva. Vou ajeitar, alfinetar. Alfinetei toda a volta. Não vou deixar nenhuma abertura. A única abertura que vai ficar é a do forro, ó. Eu tirei a abertura da frente porque eu vou pespontar em cima dessa parte aqui, ó, na pontinha. Então, eu não vou fechar aquela abertura, tá? É um pesponto para ajudar a segurar um pouquinho o forro do bolso e também decorativa. Depois que eu fizer esse pesponto, eu vou pespontar somente em cima.
Ponto 3, agulha no meio, não vou fazer retrocesso. E o pesponto é junto, fininho, junto a essa costura aqui, ó. Chega aqui na curva, eu vou ajeitando, para o tecido não ficar enrugado. Aqui eu tenho certeza que eu não vou fechar a abertura. Aqui na pontinha, eu não saio do tecido. Agora eu vou pespontar só a parte de cima. Também não faço retrocesso no início. Para nós que trabalhamos com máquina doméstica, tem parte que é mais grossa, né? Então, a gente ajuda o tecido. Na parte da costura ficou bem grossinho. Para quem tem máquina industrial, não, é tranquilo. De novo, eu vou passar pelas costuras. Tem que ajeitar esse forro aqui, ó, para ele ficar para dentro. Parei também ali no final. As linhas que vão ficar, que você não fez retrocesso, você puxa as duas linhas para o mesmo lado, como eu fiz, ó, puxei as duas linhas. Vou fazer 3 nozinhos. Uma agulha que tenha um furo bom para você enfiar os 2 fios juntos. E no mesmo furo, você vai passar a agulha, vai caminhar com ela por dentro do tecido. Vai sair mais à frente aqui, ó. E vai puxar esse nozinho para dentro do tecido. Puxa um pouquinho a linha, corta bem rente. Pronto. Aí o acabamento vai ficar perfeito, limpinho. Eu fiz isso em todas as linhas, tá? Então, ficou pespontado aqui, aqui, e eu permaneço com a abertura do forro, tá? Por isso que eu só pespontei do lado de cá e não do lado de lá. Meu bolso externo está pronto. Agora, eu volto com o molde que eu fiz no início e também com a frente, com a marcação de meio e meio. Vou posicionar o molde marcação sobre marcação, ó, meio com meio, meio com meio. Marco toda a volta com o giz. O meio,
e o meio aqui embaixo. Eu vou alfinetar sobre a mesma marcação o bolso. Eu vou fixar ele aqui na mesma marcação. Faço a costura de fixação. Aqui eu vou fazer um retrocesso, não vou cortar a linha e vou costurar toda a volta, parando com o retrocesso, não cortando a linha. Essa costura é bem na pontinha. Bolso pronto, já apaguei as marcações. E uma coisa importante que eu não falei com vocês é que esse bolso e a lateral são as únicas partes com a manta R1. Então, toda a bolsa com manta R2 e o bolso com R1. Na hora que você for pegar a apostila, né, na descrição do vídeo, você vai observar que eu coloquei ao lado que é com manta R1, tá? Então, agora nós vamos para a lateral da bolsa. O tecido com 11,5 de largura e 70 de comprimento, forro na mesma medida. Eu quero que a parte superior fique com 9 centímetros. Então, eu vou marcar o meio. Pique. Marco 4,5 para cada lado. 1, 2, 3, 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Só para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na altura, eu marco 17 centímetros. Vou ligar os dois pontos. E corto. Vou cortar a outra extremidade junto e o forro na mesma medida, que é para não ter problema. Fiz o acerto no forro, marquei o meio, fiz a mesma coisa aqui na parte quiltada, marquei meio e meio. A parte das costas e a frente já tem a marcação do meio, né? Então, meio com meio. Vou alfinetar a extremidade. Na altura da curva aqui, ó, eu já dou o pique na lateral. Marquei o início e o fim aqui. 1 centímetro de distância. Esse pique não pode passar de 75 milímetros, né? Que é a nossa margem de costura. Então, cuidado para não fazer um pique grande. Vou fazer logo do outro lado. E vou distribuir. Esse pique, ele abre.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou costurar daqui com retrocesso até aqui, retrocesso, margem da sapatilha. Agulha no meio, ponto no 2,5, retrocesso no início e margem da sapatilha. Quando chegar na curva, para a agulha dentro do tecido, joga esse tecido aqui por baixo, ó, estica ele para você poder fazer a curva melhor. Para de novo, ajeita. E ajeita. Mesma coisa na outra curva. Final com retrocesso. Fiz a mesma costura no forro, tá? Já prendi a lateral em um lado do forro. Agora, já prendi a frente, vou prender as costas do mesmo jeito, tá? Vou fazer o mesmo processo. Concluí a montagem da lateral da parte externa. No forro, eu ainda não vou concluir. E agora, vou fixar a aba com um zigue-zague aqui e já deixar ela fixada aqui. Então, a parte quiltada da aba, de frente para o zíper das costas. Importante, eu tenho que marcar o meio. Meio das costas. Quiltado de frente com o zíper. Pode ser zigue-zague ou costura reta. Depois de fixar a aba, eu também vou fazer o acabamento da meia argola, que vai ficar na lateral da bolsa, né? Uma de cada lado. Então, eu tenho que fazer o acabamento. Ele tem 6 centímetros por 8,5. Esse 8,5, eu vou sempre confirmar com a medida da minha meia argola. Então, ela tem aqui dentro 3,5. Quando eu tenho 8,5, dobrando, eu tiro desse tecido 1,5 centímetro. Então, eu vou ficar com 7. 7, quando eu dobro ao meio, eu tenho 3,5, que é justamente a medida que vai passar dentro da meia argola. Então, você sempre vai calcular essa medida 2 vezes, mais 1,5 para a margem de costura. Vou costurar cada pedaço desse, margem da sapatilha, e volto. Retrocesso no início, margem da sapatilha, retrocesso no final, 3 pontos. Repito o processo na outra parte. Agora, coloco dentro da meia argola, ó, ficou na mesma medida. Vou cortar essas linhas aqui. Já marquei o meio da lateral, posiciono no meio. Cuidado, porque ele também tem manta, né? Eu coloquei a manta R1 também nessa parte.
eu enfio o alfinete reto na pontinha e dobro o tecido para eu não amassar meu alfinete, ó. Eu tenho que fazer com a cabeça do alfinete para fora, porque tem a meia argola aqui dentro, eu não vou conseguir alfinetar do outro jeito. Então, pontinha do alfinete, dobro o tecido e empurro. Pronto. Já fixei na lateral, do outro lado, agora eu vou passar uma costura de fixação. Vou fazer essa costura de fixação com ponto 3 e vou fazer por dentro, com cuidado para não quebrar a agulha. Então, eu já tiro o alfinete, eu já coloquei o calcador em cima do tecido e faço uma costura. Vou fazer um retrocesso aqui no início, devagar. Chegando perto do alfinete, eu tiro o alfinete e faço um retrocesso no final. A parte externa. E agora vou terminar o forro. O meu bolso interno, ele também tem 16 por 23. Eu poderia fazer as marcações que eu fiz no externo, mas eu vou usar o molde, que aí é mais rápido. Já risquei, marquei o meio, posicionei o molde, risquei. Porém, quando eu posicionar o bolso pronto aqui, ele vai estar costurado, então ele vai estar menor margem de costura. E eu fiz aqui a marcação de margem de costura só para auxiliar na hora de centralizar ele aqui, tá? Vou cortar e costurar na margem da sapatilha toda a volta, deixando uma abertura em cima ou embaixo. Eu prefiro embaixo. Vou deixar uma abertura de apenas 5 centímetros. Retrocesso no início, ponto 2,5. Paro na medida de margem de costura. Viro. Centímetros de abertura. Já desvirei. Antes de desvirar, eu cortei os cantinhos, dei pique na curva e depois de desvirar eu passei, tá? Agora antes de fixar aqui, eu vou fazer um pesponto somente aqui em cima, vou dar acabamento nas linhas, como a gente já fez anteriormente, e volto para fixar o bolso aqui. Depois de fazer o pesponto aqui em cima, como eu falei, fixei e alfinetei e vou fazer as costuras começando com retrocesso, terminando com retrocesso. Retrocesso. Na pontinha, essa costura não é na margem da sapatilha. Eu tenho que fechar a abertura que ficou. Finalizo com retrocesso. Já fiz o acabamento nas linhas, puxei para cá, pro avesso, já dei nozinho nos dois lados, apaguei as marcações e agora vou fixar essa parte na lateral e finalizar o forro. A diferença do forro para a parte externa é que eu vou deixar uma abertura de 12 centímetros na lateral, tá? Aqui, na lateral da lateral. Retrocesso no início. Vou costurar 5 centímetros, faço o retrocesso. Tiro da máquina. Volto, deixo 12. Retrocesso no início. E costuro até o final. Vou ajeitando aqui o tecido.
externo prontos. Eu viro o forro com o direito do tecido para fora. A posição desse bolso aqui dentro, você vai escolher. Se você quer que o bolso fique encostado no seu corpo, você tem que colocar ele de frente com as costas da bolsa. Se você quer abrir a bolsa e encontrar o bolso de frente para você, você coloca ele encostado na frente da bolsa. Eu prefiro encostado no corpo, então eu vou colocar o bolso de frente com a aba que já está aqui dentro, que é as costas. Costura com costura. Vou alfinetar, vou colocar essa costura virada para cá e a de dentro para o outro lado. Faço esse encontro nas 4 pontas primeiro, vou esticar e alfinetar o restante. Costuro toda a volta, sem deixar nenhuma abertura. Para facilitar essa etapa, você pode tirar essa parte da máquina. Eu enfio a bolsa aqui. Tem que ter cuidado para o forro não virar, né? Começo sem retrocesso, ponto 2,5. Chegou aqui, deixo a agulha dentro do tecido e puxo o tecido da bolsa para cá. Eu vou girando, entendeu? Aqui com cuidado, porque tem muita costura. Principalmente aqui no acabamento das argolas, né? Essa parte depois eu vou voltar e vou reforçar essa costura, porque né, nesse local é que vai fazer, que eu vou colocar a alça. Então, eu tenho que reforçar a costura ali, né? Terminei com retrocesso. Voltando para reforçar na lateral, eu vou passar a costura no mesmo ponto. Essa é a segunda costura. Eu volto e passo mais uma. Então, corto a linha, volto. Eu passo 3 costuras no mesmo lugar, que é para reforçar a alça da bolsa. Pronto. Vou procurar aqui a abertura. Tá aqui. Primeira coisa que eu vou puxar da bolsa é a aba. Coloco o forro dentro da bolsa. Vou ajeitar toda a volta, alfinetar e passar um pesponto na parte de cima. E vou passar o pesponto, vou botar mais um alfinete aqui. E vou agora pespontar com vocês. Vou tirar a peça da máquina novamente. E começo por aqui, ó, atrás da aba. Bem na direção da costura. Esse pesponto, ele vai ser na margem da sapatilha, tá? Vou descer a agulha aqui dentro do tecido para ajeitar a bolsa.
Pra ela ficar dentro da máquina. Pronto. Vou dobrar aqui a aba para não me atrapalhar. Ponto 3, agulha no meio. Vamos lá. Chego aqui, eu paro, agulha dentro do tecido e puxo a bolsa para facilitar. Devagar aqui nessa costura, chega perto e ajuda a máquina para não quebrar a agulha. Nos casos aqui, no caso, as máquinas manuais, né? As mecânicas. A industrial, isso não é problema. Pronto, cheguei, encontrei o início da costura, vou fazer um acabamento puxando a linha para os dois lados e dando nozinho. Bolsa quase pronta. Vou finalizar agora com vocês a parte do imantado que nós ainda não colocamos, né? Então, eu puxo aqui a aba, fazendo com que ela encoste aqui no finalzinho do bolso. Centralizado, eu vejo aqui as duas partes onde vão bater. E marco. Eu enchi a bolsa, que era para eu poder fazer essa marcação. Levanto o tecido e marco aqui onde bateu. Exatamente no finalzinho aqui do bolso. Virar pra cá, pra não... o risco não cortar o quilting da bolsa. A gente também pode fazer isso, tá? Para não cortar. Por dentro do bolso, deixa eu tirar o enchimento agora que eu coloquei. Por dentro do bolso ainda tem uma abertura, que é para justamente eu colocar a última parte do imantado. Corto com o desmanchador. Já risquei na manta, então vou enfiar aqui. Coloco a manta. Vou fazer o outro lado. Pronto, já coloquei os dois imantados. E como você já viu no início do vídeo, quando eu faço a aba, eu já corrigi
eu peço para vocês colocarem a 5 centímetros ao invés de 4, como eu coloquei, que é para essa parte aqui do imantado não ficar tão no finalzinho do bolso, tá? A de vocês vai ficar mais para dentro. Ou quem desejar pode também colocar só um imantado aqui no meio. Não é opcional, tá? Ao invés de 2. Um só fecha. A abertura dentro da bolsa, nós vamos fechar à mão. Vou preparar a agulha e linha e vou fazer esse fechamento com vocês. Eu vou deslizar a agulha dentro do tecido e saio na pontinha, pegando o que está dobrado por cima. Pego o de dentro, saio na pontinha do de cima. Um de dentro, saio na pontinha. Como o brim, ele desfia um pouco, é interessante que você faça esse ponto juntinho, tá? Não faz esse ponto afastado. Quer dizer, o ideal é que você sempre faça esse ponto juntinho. É para justamente a gente conseguir esconder a linha. Cheguei no final da abertura, todo fechado. Faço uma argolinha. Pego no mesmo lugar. E entro com a agulha na direção desse acabamento que eu acabei de fazer. Saio mais à frente um pouquinho, para puxar esse nó para dentro do tecido. Pronto. Cortei a linha justinha e a bolsa ficou fechadinha, tá? Então, agora vamos para a alça. Eu separei essa alça com 3,5 de largura por 1,5 m. O acabamento eu vou fazer no próprio tecido usado na bolsa. Ele tem 4,5 por 8 centímetros, 2 vezes. Vou colocar direito com direito, centralizo ele aqui na alça. Vou costurar na margem da sapatilha. Ponto 2,5, agulha no meio. Posso fazer um retrocesso aqui no início. Um retrocesso no final. Viro o tecido. Vou virar esse tecido aqui pra dentro. Pega a costurinha, põe pra cá. O alfinete agora, ele entra assim, com a cabeça pra fora. Do outro lado. Outro alfinete aqui. Vou dobrar esse tecido uma vez, duas. Essa linha aqui a gente tira. Essa também.
tecido ele desfia um pouquinho. E a alça também, é por isso que eu fiz esse acabamento aqui, tá? Se fosse uma alça de couro, eu não colocaria. Vou costurar agora pelo lado direito, na pontinha. Posso tirar esses 2 alfinetes aqui. Vamos lá. Agora eu trabalho com ponto 3, desço a agulha dentro do tecido. Essa linha que ficou aqui vai me ajudar a puxar, tá? Não faço retrocesso. Paro na pontinha, volto aqui um pouquinho, pronto. Deixo a linha grande para fazer o acabamento. Puxei as linhas para o mesmo lado, fiz 3 nozinhos e embuti dentro do acabamento. Fiz nas 2 pontas o mesmo acabamento, tá? Vou fazer a furação para preparar a alça. Eu marco 1 centímetro. Vou marcar aqui a 1 centímetro e 1 centímetro. 1 centímetro do tecido e 1 centímetro da borda. A alça chique, eu tenho que cortar. Eu vou furar primeiro. E vou cortar a trama, porque senão eu não consigo colocar. Então, você fez um buraco, você dobra e já marca aonde você vai colocar do outro lado. Pronto, eu tenho que furar aqui do outro lado. Vou colocar um rebite aqui. Ó, pronto. Agora eu já não tenho mais problema. Vou pro outro. Fura. Eu vou ter que furar lá também. Pronto. Coloquei aqui. Deixa eu furar, que agora eu tenho que passar primeiro na meia argola. Eu já fiz aqui no regulador, tá? Fiz o mesmo furo, prendi a argola. Na hora de passar na meia argola, você tem que prestar atenção, ó. O regulador pro lado de cá, você vai pegar a meia argola e vai entrar por aqui, ó. Por esse lado, tá? A alça primeiro passa aqui em cima da bolsa. Não é daqui pra lá, não. Ó, passei. Pego o regulador e passo aqui dentro. Passo aqui dentro de novo. Assim, o regulador ficou pra fora, ó. Deixa eu puxar aqui, para que vocês possam ver. Ó, ficou pra fora na bolsa, tá vendo? Depois eu mostro melhor esse detalhe. E agora, eu vou com a outra ponta e vou passar dentro da meia argola. E fecho com rebite. Coloco a outra parte. Se você não quiser colocar rebite, você também pode costurar, porque essa alça, ela é fina para costurar. Então, não tem problema, tá? Então, já coloquei aqui. Deixa eu afastar um pouco
Então, para vocês entenderem, ó, o regulador fica para fora e o acabamento que eu fiz fica para dentro, tá? Agora, eu uso o balancinho, vou apertar. Apertei desse lado, vou lá no regulador e vou apertar também. Gostou da aula? Se você ficou com alguma dúvida, é só falar comigo aqui pelo WhatsApp. Você também pode comprar o material pelo nosso site, que aparece para você agora. E eu quero fazer um convite, que você entre nesse link que aparece aqui em cima e conheça meus projetos pagos. São preços especiais, tenho certeza que você vai gostar. Patchwork, bolsas e costura criativa. Não deixe de conhecer. Até a próxima!